Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta. Vamos iniciar agora mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo semanal. Nós continuamos a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos. Essa segunda parte, agora, ainda em seu sétimo capítulo, que trata sobre a volta do espírito à vida corporal. Nós hoje vamos nos debruçar sobre as questões que vão de 367 até 378. Essas questões formam dois tópicos deste capítulo 7. O primeiro deles é a influência do organismo. E o segundo tem o título Idiotismo e Loucura. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos à nossa prece inicial. Vamos lá. Vamos todos nesse momento, então, buscar a imagem mental do amado Mestre Jesus e pensar no Divino Amigo, aqui ao nosso lado, bem pertinho de nós, abençoando o nosso grupo de estudos, abençoando a nossa iniciativa de querer conhecer mais da doutrina espírita, de buscar aprofundamento nos estudos do seu Evangelho de Luz e nos esforços também em seguir os seus passos. Amado Mestre, se conosco em mais esse estudo, para que ele seja proveitoso a todos nós, do ponto de vista de nosso progresso espiritual. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos nesse processo de aprendizado da vida maior, esse processo de aprendizado da vida espiritual, que é colocado para nós no Livro dos Espíritos de forma tão cadenciada, de forma tão bonita, tão coordenada, em pensamentos que se completam e fazendo com que a gente assim cresça na nossa capacidade de compreensão da vida. Sendo assim, lembramos que nós já estudamos o espírito desencarnado, as condições do espírito no plano espiritual, a vida maior, né? Os princípios, a vivência do espírito sem o corpo. E agora estamos estudando o retorno desses mesmos espíritos, o nosso retorno, né? À vida corporal, desde o prelúdio até a situação mais íntima da ligação entre alma e corpo. Muito bem, no estudo anterior nós chegamos a uma conclusão. O espírito é a sede das faculdades morais e intelectuais. Ele é a causa pela qual se manifestam as faculdades morais e intelectuais. É nele que estão essas faculdades. É a individualidade, inclusive, do espírito e a sua vontade, como nós vimos há pouco, coordenando todas essas outras faculdades que fazem com que ele progrida. Então ele tem que ter individualidade e, embora ele tenha faculdades morais e intelectuais, muitas vezes desniveladas, né, mais acentuadas por um lado e menos por outro, ele continua sendo um espírito só. E é a unidade da sua força de vontade que faz com que ele progrida. Muito bem, então vamos pensar na nossa linha de raciocínio. O espírito é o ser imortal, ele vive tanto no plano espiritual e progride tanto no plano espiritual quanto no corpóreo. Em determinado momento ele volta à matéria, ele vem com todo o seu patrimônio espiritual, que são que é o desenvolvimento, né, que corresponde ao desenvolvimento das suas faculdades intelecto-morais. Tudo bem, ele é a fonte, ele é a causa dessas faculdades, mas então agora resta uma pergunta a ser feita e para que se desenvolva essa ideia de agora por diante. E que pergunta é essa, afinal de contas? A pergunta é a seguinte: tudo bem, nós compreendemos tudo isso, mas diante desse quadro todo, qual é a influência do organismo, do corpo, no espírito e nas suas faculdades? O organismo tem alguma influência? Já que nós estamos estudando essa volta ao corpo físico? Então, o primeiro momento é esse, da gente entender a influência do organismo.
O segundo momento continua aprofundando essa questão da influência quando se estuda idiotismo e loucura. Então, esse é o movimento do nosso texto de hoje. Essa é a sequência de ideias que a gente vai explorar. Então vamos lá. Questão 367, começando aqui o item influência do organismo. Vamos ver qual é o nível de influência, se existe influência do organismo na questão espiritual, né? Na questão inclusive das faculdades do espírito. Vamos lá. Então, quando o espírito se une ao corpo, pergunta Kardec, ele se identifica com a matéria? Olha só essa pergunta. Nós vimos há pouco tempo também aqui que quando o espírito vem para a sua encarnação, ele vai aos poucos se ligando ao feto que vai se desenvolvendo, e conforme o feto se desenvolve, mais o espírito se liga a ele. Se liga, inclusive, segundo o vocabulário do livro dos espíritos, né, molécula a molécula. Ou seja, uma ligação íntima. É uma ligação de ponto a ponto, vamos dizer assim, né? É uma ligação em que há, eu não sei, o termo talvez pode não ser muito bom, mas em que o corpo absorve o espírito, né? É como uma esponja, vamos pensar assim, uma esponja absorvendo o espírito, porque isso nos dá essa ideia de uma ligação íntima, né? Tá ligado ali pontinho a pontinho, contato a contato, né? Bom, se essa ligação é tão íntima, a pergunta de Kardec é uma pergunta bem dirigida, né? Porque quando o espírito, então, se une ao corpo, ele se identifica com a matéria, ou seja, espírito e matéria tornam-se uma coisa só. Os dois estão tão ligados que são uma coisa só. É isso que Kardec está perguntando. E a resposta é negativa, né? A resposta é não. A matéria é apenas o envoltório. Assim como o vestuário é o envoltório do corpo. É uma esponja mesmo, né? Vamos pensar na esponja absorvendo um líquido. O líquido está ali dentro, tá na esponja. Mas ele continua sendo líquido e a esponja continua sendo a esponja. Eles têm uma ligação íntima ali, os dois. Eles estão, para quem olha de fora, é uma coisa só. Aquela esponja ali embevecida, né, no líquido, aquela esponja que está saturada do líquido, né? Quem olha de fora vê uma coisa só, mas são duas coisas distintas que estão ocupando ali um mesmo espaço, se a gente quiser pensar assim, né? Então, não se identifica com a matéria. O espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, aqui, essa resposta retoma para a gente os ensinamentos que a gente viu na semana passada, né? O que é do espírito continua a ser dele, e isso não tem apelação. Em momento nenhum, as faculdades intelecto-morais serão atribuídas ao corpo, elas continuam sendo do espírito. Então, o espírito tem os seus atributos de natureza espiritual, o corpo tem seus atributos de natureza material. Então, não tem identificação, continuam sendo duas coisas diferentes, embora unidas. Continuando agora a linha de raciocínio, porque é nesse momento, nessa continuidade da linha de raciocínio, que a gente vai ver voltar ao tema das faculdades, né? Porque as faculdades são próprias da natureza espiritual. E agora Kardec começa a aprofundar essa ideia, e vejam só que coisa interessante, né? Se fala aqui sobre a liberdade plena das faculdades na questão 368, quando o espírito então encarna, ele tem liberdade plena de suas faculdades. E olha só o que acontece na 369. Ele já vai estar subordinado ao desenvolvimento dos órgãos, o exercício dessa faculdade está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Então veja, né, como que a influência do organismo começa a aparecer aqui. A que grau que é o grau de influência? É tão grande que se identifica com o espírito? Espírito passa a ser matéria? Não é desse tipo de influência que estamos falando. Qual é a influência, então? É uma influência de restrição de liberdade. Quando a gente lê a 368 e a 369, né? A gente vai ter uma liberdade mais restrita para o espírito
E aí a gente continua a aprofundar e a entender a partir da 368 com o relacionar dessas faculdades aos órgãos. Vamos lá. Então, na 368, o espírito, então, depois de estar unido a um corpo, tem liberdade plena de suas faculdades? Então, né, qual o grau de liberdade? Quando está de expressão de faculdades, né? Quando unido ao corpo. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Bom, se o espírito mantém as suas faculdades, em que grau ele mantém essas faculdades quando ligado ao corpo? Na resposta, temos um dos sentidos em que o espiritismo ensina que a reencarnação é uma prisão. Olha aqui, ó. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, né, quando a gente fala que o espírito que reencarna vem para uma prisão, é justamente porque ele tem um cerceamento da sua liberdade. Não é isso que é uma prisão? Cercear a liberdade. A pessoa que está presa tem a sua liberdade limitada. E é justamente isso. O espírito vem para a vida na carne e o corpo limita suas faculdades. A gente não consegue, por exemplo, se comunicar com outra pessoa através simplesmente do pensamento, como é feito no plano espiritual. Olha só, a faculdade da comunicação fica restrita a órgãos, que é isso que ele está dizendo aqui, né? Depende dos órgãos. Para que eu consiga me comunicar com outra pessoa, eu não uso mais apenas o meu pensamento, eu preciso usar, no meu caso, né, o meu aparelho vocal. Preciso que haja no ambiente certas condições de distância, o veículo da voz é o ar, e eu preciso dessas circunstâncias para que aconteça. Veja, tem uma limitação que eu não tenho no plano espiritual. É isso que eu estou falando a respeito de mim, que tenho o meu aparelho de fala, né? Em condições para realizar essa atividade. Tem pessoas que não têm, então a limitação é ainda maior. Então, é por isso que é nesse sentido que a vida na matéria muitas vezes se transforma, muitas vezes não, é uma prisão para o espírito, porque ele tem ali um cerceamento, uma limitação da sua liberdade. Kardec continua desenvolvendo a ideia na 368A, quando ele pergunta assim, então, dessa forma, né? O invólucro material é o obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, e aí ele usa uma imagem, né? Usa uma analogia. Como o vidro opaco é a livre radiação da luz. Então ele faz essa comparação com a luz e a sua passagem por um vidro opaco. E, de fato, aqui os espíritos superiores confirmam que é um vidro muito opaco. Não é qualquer vidro opaco. É um vidro muito opaco. É um vidro que a comparação é feita com um tipo de vidro que não impede um pouquinho a passagem da luz. Ele impede muito a passagem da luz. A luz está muito comprometida ali, nesse, nessa sua passagem, né, por esse, por esse vidro. Então, a comparação, dizem os espíritos, é boa e é um vidro que não é pouco opaco, né? Então, a comparação foi boa, né? E ela é mais séria, né? Mais intensa do que parece. É isso que nós somos aqui. Nós somos espíritos se manifestando através de um aparelho que nos limita bastante, que é o corpo físico. Kardec completa o comentário trazendo outra comparação. Olha só, a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito é a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Então, Kardec usa uma imagem ainda mais próxima do nosso
do nosso conhecimento, né, mais próxima da nossa experiência, até melhor dizendo, para entender o que está sendo explicado aqui. Porque tudo bem, a luz passar muito fracamente por um vidro opaco, a gente compreende isso. Mas a imagem que Kardec usa aqui é mais forte ainda e mais poderosa, porque a situação que ele coloca é a seguinte: um charco lodoso, né? Um pequeno lugar onde tem uma água parada com muito lodo. E caminhando fora desse charco lodoso, a gente tem uma certa destreza, uma certa agilidade, a gente faz muito menos esforço para se movimentar fora dele do que a gente faria para se movimentar dentro dele. Imagina, né? Você dentro de um charco lodoso, de um pequeno laguinho, né? Um pequeno pântano, vamos dizer assim, muito lodo e você precisa se movimentar naquela água. Os seus movimentos ficam limitados, é muito mais esforço, é muito menos expressão, né, das faculdades dentro daquele lugar. Então, essa imagem de Kardec é uma imagem que eu acho ainda mais poderosa do que a do vidro opaco. Então, as duas coisas são comparáveis. O espírito vivendo fora da carne tem esse grau de liberdade muito maior, né? Vamos lá. Podemos seguir então com as questões seguintes. Bom, a partir daí, a gente começa a pensar um pouco mais sobre o desenvolvimento dos órgãos. Então, se estar na matéria é esse mesmo estado de estar envolto, né, em um charco lodoso, de difícil expressão, difícil movimentação, qual é o papel dos órgãos, né? O livre exercício das faculdades da alma está subordinado também ao desenvolvimento dos órgãos? Pergunta que agora volta se volta diretamente a esse desenvolvimento dos órgãos. Vamos lá. Os órgãos, então, são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Ela se acha subordinada, sim, ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Bom, como a excelência de um trabalho está a da ferramenta sua execução. Imagina, né? A gente tentando serrar uma madeira com um serrote cego. Não vai acontecer, né? Vai acontecer com muita dificuldade. Um serrote que não tenha corte. É, é uma imagem assim, bem limitada que eu usei, mas que faz referência a isso que está aqui na 369, né? Então, os órgãos são para as faculdades a sua ferramenta de manifestação. O cérebro é para a inteligência a sua ferramenta de manifestação no mundo corpóreo. Eu preciso do cérebro para que minha inteligência se manifeste aqui no mundo corpóreo, né? E basta a gente pensar no seguinte, para a gente poder entender um pouco do que está sendo dito aqui quando se fala grau de perfeição dos órgãos. Imaginemos os neandertais, os primeiros Homo sapiens. Os nossos corpos de hoje são mais sutis se comparados aos corpos desses homens mais primitivos. As manifestações da inteligência deles eram compatíveis com seus corpos, e os corpos, por sua vez, eram compatíveis com os espíritos que os habitavam. Então, quanto mais o espírito se desenvolve, por consequência, mais os corpos também se desenvolvem, mais sutis vão ficando os corpos e melhor servem as expressões dos espíritos, né? No nosso caso aqui, a gente tem essa comparação interessante com os homens primitivos para a gente entender que, de fato, nós temos expressões de faculdades mais avançadas que a deles, e os nossos corpos também, por consequência, são diferentes, né? A gente tem um grau de perfeição de nossos órgãos acima do grau de perfeição dos órgãos daqueles espíritos que encarnavam naquelas épocas mais remotas. Continuamos a explorar essa ideia. Bom, então, se a gente tem essa influência dos órgãos, a gente pode inferir, a gente pode concluir, né? A gente pode daqui tirar a conclusão de que o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais, que existe uma relação, né, entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais. Olha só que pergunta de Kardec, né? Olha aqui, ó, não confundais o efeito
com a causa. Porque a pergunta de Kardec é a seguinte: olha, o desenvolvimento do cérebro influencia no desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? E aqui a resposta é: não confunda o efeito com a causa. O efeito do desenvolvimento das faculdades intelecto-morais é sempre a vontade do espírito, como nós estudamos na semana anterior. É a vontade do espírito que coordena e faz com que o espírito cresça intelecto-moralmente, não o desenvolvimento do cérebro. O desenvolvimento do cérebro vem para cada geração, né, para cada grau de progresso da humanidade, vem justamente por causa do progresso do espírito, e não o contrário. Por isso eles dizem aqui: não confunda o efeito com a causa. O desenvolvimento do cérebro é um efeito do aprimoramento das faculdades do espírito, e não o contrário. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Bom, que a gente já adiantou, né? Então, não confundir o efeito com a causa. Os órgãos se desenvolvem porque as faculdades se desenvolvem, e não o contrário. Essa é a linha de progresso, né? O espírito desenvolve, modifica o seu perispírito. O perispírito, por sua vez, influencia o corpo material onde ele vai reencarnar. Nós vimos também essa questão no estudo anterior com Leon Denis. Leon Denis dizia, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, são processos lentos, são processos que levam muitas encarnações em que o espírito faz as suas escolhas, vive a sua vida espiritual e, de acordo com suas atitudes, ele molda o seu perispírito de modo a purificar o seu perispírito. Então, o perispírito pede por si só corpos cada vez mais sutis, cada vez mais preparados e é, melhor preparados mesmo para a manifestação de suas faculdades, né? Então, é nesse rumo que a gente está aprendendo aqui a entender a relação entre os órgãos, entre o corpo e o espírito. É o espírito que comanda o progresso do corpo, e não o contrário. Através das gerações, né? Obviamente. Para pensarmos grandes diferenças, né? A gente vai cair nas diferenças menores daqui a pouquinho. Então vamos lá. Então aqui só para a gente retornar um pouquinho na questão, nós estamos na questão 370, falando sobre essa relação, e agora 370A. Bom, então a gente deduz daí que a diversidade de aptidões deriva unicamente do estado do espírito. Olha só a pergunta, Kardec, como a gente sempre gosta de ressaltar, né? Somos espíritos encarnados. Lembrando sempre, é preciso levar em conta a consideração, levar em consideração, melhor dizendo, a união entre corpo e espírito. E Kardec aqui força o vocabulário como a gente está acostumado a destacar, né? Então, a diversidade das aptidões, essa diversidade das aptidões humanas, cada um tem aptidão para uma coisa e mais para uma coisa do que para outra, e assim por diante, deriva unicamente, ó, como que ele força aqui a ideia, né? Unicamente do estado do espírito, só o estado do espírito que dá a diferença das aptidões? Olha a resposta. Unicamente não exprime com exatidão o que ocorre. Meus amigos, nós somos espíritos encarnados. Nós somos um misto aqui de carne e espírito, né? De mundo corpóreo denso com mundo corpóreo sublime. Nós somos essa mescla. Então, unicamente, não é correto dizer unicamente. O princípio da diversidade reside sim nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, como está aqui na resposta, né? Mas a gente tem que levar em consideração a influência da matéria, que cerceia o exercício das suas faculdades. Então, tem a influência da matéria, não é unicamente o estado do espírito. A matéria tem um certo grau de influência ali, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Por isso, Kardec coloca o seu comentário. Vamos lá.
que vai trazer explicações, né, sobre essa resposta. Quando está encarnado, o espírito tem certas disposições. Essas disposições correspondem no cérebro a um órgão. O desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa, não é como a gente já viu. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio. Então, não é esse o caso, né? Então, nós temos livre-arbítrio. A faculdade tem que estar garantida no espírito. Isso tem que ser ponto pacífico para a gente, né? Forçoso então for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas e os artistas só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Bom, se a gente atribuísse aos órgãos a questão da genialidade, Einstein só seria Einstein porque ele teve um cérebro privilegiado. E vejam que esse pensamento é comum ainda nos dias de hoje, né? Ele tem um cérebro privilegiado. Não, ele tem um espírito que batalhou por aquele conhecimento, que se esforçou, que conquistou aquilo. Se não nessa vida, em vidas passadas. Ele não tem um cérebro que. Né, senão a gente fica muito ao acaso. É o acaso que dá um aparelho melhor para um e pior para outro. E aí onde a justiça divina, né? A justiça para todos os homens, que é algo que a gente busca em nossos estudos, a gente busca em nossas vidas, que nos traz serenidade para compreender as diferenças, né? Então, olha só, não pode ser uma questão de aparelho, né? Unicamente. Ele cita aqui casos, né? Nem Newton, nem Virgílio, Rafael, se esses órgãos não, né, não fossem bons. Ainda mais absurda é essa hipótese se aplicada às qualidades morais. Por quê? Kardec explica, né, na sequência aqui. Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Da mesma forma com a moralidade, né? Se ela tivesse restrita a um órgão, a gente viveria, a gente teria grandes dificuldades para explicar as questões morais, né? Admita-se o contrário. Os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento. Então, agora, um outro tipo de explicação, né? Não é a questão do órgão causar a moralidade. A questão é que ele está ali sendo usado por um espírito que conquistou aquele grau de moralidade. Eu vou encerrar com a última comparação de Kardec nesse parágrafo, porque ela é bem interessante. Sirvamo-nos de uma outra comparação. Trivial, a força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que nele se imprime, que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. É um exemplo assim muito claro para a gente, né? Quer ter uma grande abrangência moral? Bom, exercite-se na moral, não é? Na questão do ébrio, os traços fisionômicos mostram que ele é um ébrio e não fazem dele um ébrio, né? Ele não é ébrio porque ele tem aqueles traços fisionômicos. Isso lapida, né, para a gente essa questão da influência do organismo em nossas vidas de espíritos. E é muito interessante a gente notar isso, porque enquanto encarnados, nós somos um misto daquilo que nós já conquistamos enquanto espíritos imortais, do nosso patrimônio intelecto-moral, com as necessidades que nós ainda temos de desenvolvimento e progresso. Então, o nosso corpo ele pode trazer para a gente certas restrições
que de fato impeçam que a gente expresse com todo o poder algo que a gente já conquistou. A gente pode ter um corpo frágil, por exemplo, que não nos permita dedicar muito habilmente a exercícios físicos muito rigorosos, a ponto, por exemplo, de nos tornarmos atletas. Vamos colocar esse exemplo primeiramente. Bom, se eu não posso me tornar um atleta, eu sou obrigado a me concentrar em outras áreas do desenvolvimento humano. Eu tenho condição ainda de cuidar da minha saúde, mas não a ponto de me tornar um atleta. Esse meu corpo não permite isso. Ele me traz restrições. Então vejam que o próprio corpo ele limita certo tipo de ação que me encaminha na vida a procurar outras coisas. E isso vale para o campo do intelecto. Pode ser que um espírito seja muito desenvolvido na área das exatas, por exemplo. E ao reencarnar, ele escolha que o seu conhecimento seja suspenso por um momento, para que ele busque se desenvolver em outra área. Ou que ele tenha certas limitações no próprio corpo físico que o impeçam de desenvolver grandes estudos intelectuais, justamente para ele conquistar no campo da moral. E assim por diante, né? Por isso eu dizia, nós somos um misto, aqui encarnados, daquilo que nós já conquistamos com aquilo que nós ainda precisamos ser. E o corpo físico, o corpo material é um instrumento poderoso para isso. Porque ao exercer essa influência de limitação ao espírito, ele ao mesmo tempo dirige o espírito por certos caminhos que talvez ele não iria por vontade própria. Essa é uma das grandes contribuições que a encarnação traz ao espírito que reencarna. Então, atenção, né, para a gente não reclamar das nossas limitações físicas, porque muitas vezes elas são ali o caminho traçado já para o espírito antes da reencarnação. Ele escolhe esse caminho muitas vezes. Outras vezes pode ser imposto, né, o caminho de uma certa limitação para que ele busque desenvolvimento por um certo caminho que ele ainda não conseguiu. Isso é muito consolador para a gente dentro da doutrina espírita, saber que a limitação que a gente tem hoje, ela pode se transformar e deve se transformar em agente de progresso, em agente de progresso. Principalmente pensando no seguinte, as áreas do conhecimento humano em que a gente tem grande dificuldade, né, pensando por outra ótica agora, né, são aquelas em que talvez a gente mais tenha que se dedicar e ter paciência para o progresso naquela área, para que ele realmente ocorra, né? Então, esse estudo, essa análise das limitações do nosso próprio corpo é uma análise, é um estudo importante, porque ele faz parte do nosso processo de reforma íntima e de progresso enquanto espíritos. Muito bem, então vamos agora passar ao segundo item do nosso estudo de hoje. Perdão. Esse segundo item tem o título Idiotismo e Loucura. Antes mesmo da gente entrar pelo estudo, né, mais pormenorizado do item, eu já faço aqui uma ressalva, né? Esses dois termos, idiotismo e loucura, eram termos comuns na época de Kardec. Nos dias de hoje, a gente prefere não usar muito esse vocabulário, né? Esse vocabulário é um vocabulário que já traz hoje uma carga pejorativa. O termo idiotia já foi usado, né, para descrever um grau profundo de deficiência intelectual. Então, hoje em dia ele é considerado desrespeitoso, não é um tema muito adequado, né? Justamente por esse grau, por esse modo pejorativo como ele muitas vezes é utilizado. Hoje a gente usa mais o termo deficiência intelectual. Eu vou usar o termo aqui, esses termos que estão no Livro dos Espíritos, mas vou usá-los com a licença de quem me ouve, né?
tendo ciência disso que a gente está dizendo. Veja, Kardec não podia usar outros termos na época dele. Na época dele não tinha outro vocabulário, né? Tinha esse. Então, que quando a gente fizer uso desse vocabulário aqui, que a gente esteja pensando, né, em deficiência intelectual para o termo idiotismo e para o termo loucura, que a gente use a ideia de uma deficiência mental, né, ao invés da palavra loucura. Ela é melhor para designar portadores de algum tipo de distúrbio psíquico. Principalmente nas últimas décadas, a gente sabe que essas questões mentais têm sido tratadas de forma mais racional, de forma mais profunda. A classe médica, a nossa sociedade tem mudado a maneira como se vê, como se enxergam esses distúrbios, como se compreendem esses distúrbios. E a gente vai perceber que a doutrina espírita é um poderoso agente de quebra de preconceito para com essas questões que a gente vai estudar agora, né? Poderosíssimo, porque a doutrina espírita vai nos levar a, a pensar realmente o íntimo da questão e a causa desses flagelos, né? A causa dessas situações difíceis que são é, as deficiências nas questões mentais. Então, de agora até a questão 378, eu repito, eu vou usar esses termos aqui, idiotismo e loucura, porque são do Livro dos Espíritos, mas que a gente pense em deficiência intelectual, que a gente pense em deficiência mental, e que a gente não tenha, que a gente tenha os nossos ouvidos tranquilos, né, com esse vocabulário para a gente não cometer nenhuma indelicadeza, que não é a nossa intenção. Ok? É só para a gente ficar dentro do vocabulário do livro, mas não perder o contexto, e ao mesmo tempo não perder o nosso contexto atual, né? A nossa necessidade atual de entender melhor essas circunstâncias, e assim tratar isso com respeito. Né? Era essa a nossa questão aqui. Vamos tratar disso com respeito. Eu acho que isso que é o importante. Então vamos lá. Questão 371, Kardec pergunta se há fundamento em pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior. Então veja, quando a pessoa apresenta algum tipo de deficiência intelectual, ela tem uma alma de natureza inferior. Aqui Kardec está procurando ao mesmo tempo a causa dessas deficiências, né, do intelecto e do funcionamento da mente. Bom, se as faculdades são do espírito, essa deficiência pode estar nele, no espírito. É isso que Kardec quer saber. E nós estamos estudando justamente a influência do organismo no espírito, né? Então, essa deficiência mental é do espírito, e olha como isso vai ser sério, porque se for dele, qual é a solução para isso? Né? Se é dele, de onde veio? Se é do corpo, por que se apresenta? Então, é esse o rumo do estudo que a gente faz a partir da questão 371. Né? Se é dele, a natureza da alma é inferior? Teríamos seres então diferentes, incapazes, alguns com capacidades intelectuais acima dos outros por natureza. E aí onde então a justiça de Deus, se assim o fosse? Né? Vejam como que a pergunta de Kardec é profunda, é séria, né? Tem fundamento isso? Não, não tem fundamento. São almas humanas. São almas humanas, dotadas das mesmas faculdades que todos nós outros, dotadas exatamente das mesmas faculdades. Eu vou parar por aqui, daqui a pouquinho eu volto na resposta, porque eu preciso dizer uma coisa aqui. Por isso dizíamos há pouco que a doutrina espírita contribui em muito para a quebra de qualquer tipo de preconceito. São exatamente iguais a todos nós como filho de Deus, enquanto espíritos criados para o progresso, enquanto detentores das mesmas oportunidades e faculdades que todos os outros. Portanto, a gente já pode concluir, sem ler mais nada do Livro dos Espíritos, concluir só do que foi dito aqui, que é uma situação passageira.
o que é de grande consolo para nós e para as famílias que vivem esses quadros. Não é? Então, grande quadro de compreensão para a gente, é preciso incluir, é preciso trazer para perto, é preciso amar, é preciso dar oportunidade, é preciso viver com alguém que é exatamente igual a cada um de nós, não tem diferença alguma. Se há algum tipo de limitação intelectual ou de funcionamento das questões mentais, eles têm essas deficiências nesse momento e nós temos tantas outras nós, né, que não são essas, mas são outras. Portanto, somos iguais na questão da imperfeição, como temos assim concluído com muita facilidade no livro dos Espíritos, né? Agora eu sigo com a resposta. São almas humanas, não raro, mais inteligentes do que supondes, mas sofrem insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Então, olha o que o livro dos Espíritos nos ensina. São iguais a nós, a insuficiência é dos meios, ou seja, a insuficiência é do organismo e não do espírito. Querem ver? Vamos seguir o estudo. Então, que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como estes, com essas deficiências, né? Os que habitam esses corpos estão sujeitos a uma punição. Perdão, amigos. São espíritos que estão sujeitos a uma punição. Na questão 372. Qual é o objetivo dessas encarnações extremamente limitadas, mesmo que sejam limitações físicas? Aparece aqui a ideia de uma punição sendo vivida. Bom, pensemos por um instante. Já vimos a ideia de que a matéria é uma prisão. Já trabalhamos essa ideia. Mas para estes espíritos, além de ser uma prisão, é uma prisão precária. E isso só surge como resultado do mau uso do livre-arbítrio em vidas anteriores. Então, precisamos estar atentos porque a palavra punição é nesse sentido, né? Consequência do mau uso do livre-arbítrio. Olha o que vem na sequência da resposta. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, é um problema dos órgãos, que se manifestam dessa forma por más escolhas do espírito. Entendido isso, a gente parte para 372A. Então não tem fundamento a gente dizer que os órgãos nada influem sobre as faculdades. E aqui a gente tem o arremate daquela ideia que a gente trabalhava agora há pouco, que era colocada na questão 370A. A diversidade das aptidões deriva unicamente do estado do espírito. Aqui a gente tem o complemento dessa ideia, quando agora a gente fala sobre a, a, a influência dos órgãos nas faculdades. Olha aqui, ó, nunca dissemos que os órgãos não têm influência, por isso não depende unicamente do espírito, né? Tem muita influência na manifestação das faculdades, mas eles não são a origem das faculdades, essa é a diferença. Eles influenciam, mas não são a origem da faculdade. Então eu posso ter um cérebro que não é um bom instrumento para aquele espírito. O espírito tem a faculdade, mas não consegue manifestar, porque aquele cérebro não funciona adequadamente. Aqui a gente tem uma comparação, né? Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Essa, essa comparação ganha também um comentário de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 3, O Problema do Ser. Ele diz que o organismo material não é o princípio da vida e nem das faculdades, é ao contrário o seu limite. Olha só, o corpo de novo aqui surgindo, a gente já tratou disso também, como instrumento limitador da vida, da ação viva do espírito e de suas faculdades.
Olha a comparação que Leon Denis faz. É comparável a uma harmonia em que cada tecla representaria um gênero especial de sensações. Então, uma harmonia, cada tecla dessa harmonia tem um gênero corresponde a um gênero de sensações. Quando o instrumento está perfeitamente afinado, as teclas dão, sob a ação da vontade, que nós temos estudado aqui com certa frequência, né? O som peculiar a cada uma delas e reina a harmonia em nossas ideias e em nossos atos. Porém, se as teclas estiverem estragadas ou desfalcadas, o som produzido não será o que deve ser. A harmonia estará incompleta. Assim se explicam as doenças mentais, as neuroses, a idiotia, a perda temporária da palavra ou da memória, a loucura, etc. Então, é um instrumento que está nas mãos de um bom músico, mas que o músico não consegue tocar como deveria, porque o instrumento é falho, o instrumento é precário. Comentário de Kardec: a gente tem que distinguir o estado normal do estado patológico. No primeiro, no estado normal, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe põe. Então, se a gente tem um estado saudável, né, aí a gente vence. O espírito coloca a sua vontade e vence. Mas, nos patológicos, a matéria oferece uma resistência tão grande que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, né? Então são esses os casos patológicos em que a alma tem a sua liberdade cada vez mais restrita e, por outro lado, está isenta da responsabilidade de seus atos. Então o espírito nessa situação, ele não vai ter responsabilidade sobre seus atos. Eu quero agora pedir licença aos amigos para fazer referência ao texto Alienação Mental, no livro Religião dos Espíritos, é um comentário de Emmanuel. Inclusive, a questão de número 373, que é a questão que vem na sequência, né? Então, para a gente fazer esse comentário do Emmanuel, eu vou pelo menos ler a questão 373 para a gente entender o que o Emmanuel está dizendo. Então, Kardec pergunta qual é o mérito da existência de seres que, como cretinos e idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir. Resposta é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Portanto, isso passa nas vidas subsequentes do espírito, né? Emmanuel começa o comentário dele dizendo o seguinte: enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. Olha o que o Emmanuel está dizendo, né? O vício se reflete no corpo, os abusos da consciência se estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. É justamente o que está sendo posto aqui. A expiação decorrente do mau uso da faculdade. Usou mal a faculdade em certo momento, tem essa faculdade limitada. Esses são os casos das restrições ligadas ao campo do intelecto, da mente, né? E aí, Emmanuel vai citar alguns casos aqui durante a, o comentário dele, que eu vou ler só de passagem para a gente ter ideia do que ele está dizendo. É assim que atravessam as cinzas da morte em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagraram no mundo à crueldade e à injustiça. Fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que traficaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade à cultura, enfim, né? Então ele vai citando diversos desses casos de mau uso do intelecto e conclui: encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo telas horripilantes da culpa,
em que se lhes agregam os pensamentos. E a única terapeuta de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico. Cela preciosa de tratamento na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. Então, punição? Não, tratamento, como nos explica Emmanuel, né? Não contradizendo o livro dos Espíritos. Não é isso. Não quero contradizer quando o livro disse punição e Emmanuel disse tratamento. Não. Estamos refinando o vocabulário. Estamos refinando a compreensão. Estamos refinando o nosso modo de ver. Então, se eles têm esse tratamento dentro do corpo, esses espíritos têm um núcleo de outros espíritos que convivem com eles, familiares, auxiliares no tratamento. Eles precisam receber o amor, porque eles precisam ser objetos de amor para que eles vençam, né? Então, qual é o mérito? O mérito de quem passou por uma expiação, por um estacionamento temporário, por um tratamento, para que siga o seu curso como espírito imortal. Então, o corpo de uma pessoa com essas limitações pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio? Sim, né? Se ele abusou, como nós vimos com Emmanuel aqui, do seu intelecto, né? Comentário de Kardec. Frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que viveram e uma causa de sofrimento. Os embaraços que o espírito encontra para sua manifestação se assemelham a algemas. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas, e dos olhos o cego. Então, justamente nesse impedimento do uso da faculdade, está o seu aprendizado, está a sua recuperação, está o seu tratamento. Ok? Sigamos para as questões finais. Questão 374, interessantíssima, né? Na condição de espírito livre, essas pessoas têm consciência do seu estado mental, ou seja, durante o sono, por exemplo, o espírito se liberta daquele corpo que é um corpo limitado, né? Que é um corpo, digamos assim, com restrições materiais. Frequentemente tem. Cumpre que as cadeias que lhe obstam ao voo são provas de expiação. Perdão, compreende, né? Que isso é uma questão de expiação. Frequentemente isso acontece. Não é sempre, porque o corpo tem influência sobre o espírito, né? E pode ser que o espírito, mesmo desprendido do corpo, não tenha um alto grau de consciência justamente por causa dessa influência da matéria. 375. Qual na loucura a situação do espírito? Olha só, hein? Quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce a sua ação sobre a matéria. Então, esse misto, né? Ele influencia e é influenciado. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diferentes e na contingência de só fazer com auxílio de órgãos especiais. Então, duas explicações. Quando em liberdade, recebe suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado já não é assim. Altere-se uma parte ou um conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem no que destes dependam sua ação, suas impressões. Como a gente viu agora, né? Questão do coxo, do cego. Os órgãos impedem uma manifestação mais plena. Imagina agora que seja o órgão que preside a manifestação da inteligência, atacado ou modificado parcial ou inteiramente. Fácil será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele por si mesmo, no seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não está nas mãos de ter. Então, essa é a situação de um espírito no estado que é chamado aqui estado de loucura, né? Essa é a situação dele. Muitas vezes ele tem consciência, quando fora do corpo ele sabe da sua situação, sabe por que acontece, mas não tem uma ação muito efetiva, direta sobre essa situação, né? Está preso a ela.
Então o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Pronto, era nisso que se queria chegar desde o começo do item, né, da influência do corpo sobre o espírito. Primeiro, a desorganização é corpórea. Assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele. É o caso da nossa vida cotidiana. Sempre que o nosso corpo dói, ele está avisando que tem uma coisa errada. Sempre que ele nos traz desconforto, ele está avisando sobre uma atitude que o espírito precisa tomar, né? Dormir, descansar, asseio, alimentação, e assim por diante. Quando dói muito, é uma doença que ele está já indicando, e assim por diante, né? Então, a desorganização é corpórea. Corpo age sobre espírito, espírito age sobre o corpo. Processo educativo na carne, né? É isso que provoca o processo educativo. Pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com alteração dos órgãos. Por isso, a resposta das questões anteriores aqui vinha como frequentemente, porque o espírito desencarnado pode estar, desencarnado não, em estado de sono, pode estar tão ligado ao seu corpo que ele continue em estado de perturbação mental enquanto desdobrado no sono. Pode acontecer. Né? Então, temporariamente ele é afetado pela ação dos órgãos que não estão em boas condições, né? Finalzinho aqui da resposta. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo o estado de loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de haver se libertado de toda impressão material, depois da morte do corpo físico, né? Então, é um estado, é um estado que é um estado que não é permanente. Tudo isso passa com o tempo do espírito, né? Muitas vezes com a desencarnação. Vamos lá para as nossas três últimas questões, questões finais. Qual é o motivo, né, pelo qual a loucura leva algumas vezes o homem ao suicídio? É porque o espírito sofre. Ele se vê em sofrimento tão grande, o desespero é tão grande que ele quer sair daquele corpo que o aprisiona em condições precárias. Então, é por isso que muitas vezes ocorre, por um impulso do espírito, que tem consciência, como já foi dito anteriormente, da sua situação e que quer se libertar dela o mais depressa possível, né? Cometendo outro equívoco, né? Porque ele está ali, como nós vimos agora, em processo educativo e ele deveria aproveitar esse processo educativo para o seu reajuste diante das leis divinas, né? E cometendo suicídio, ele não está fazendo isso, certamente. 377. Então, depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades. Como ele fica? Como ficam suas sensações, né, diante do que ele viveu? Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que se desligue completamente da matéria. É um pouquinho ainda, né, daquilo que a gente estava dizendo agora há pouco. Ele pode passar por um grau de perturbação, ainda por influência da matéria, o que não significa que ele vai estar desamparado, né? Para com esses espíritos, nesse tipo de situação, Deus sempre tem uma parte especial da sua providência, vamos dizer assim. Imagine, né, se Deus não abandona os espíritos, em momento nenhum, os espíritos que estão no uso das suas boas faculdades, imagine aqueles que não estão. Eles têm um cuidado todo especial da providência divina. A gente já tem esse princípio posto aqui no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, lá atrás, nos nossos estudos, como é que os espíritos que não são dotados ainda de consciência, de conhecimento e de livre-arbítrio podem orientar suas vidas? E a resposta foi: Deus provê. Deus escolhe por eles o melhor caminho, as melhores situações. Nesse caso é igual. Nesse caso é igual. No que diz respeito à individualidade. Mas no que diz respeito à sociedade, aí está na hora então de nos movimentarmos de forma muito mais incisiva do que temos feito. Porque
é o momento do despertar para nós espíritas. Nós estudamos isso a fundo, nós estudamos a causa dessas limitações mentais no espírito e no seu livre-arbítrio. Nós é que sabemos a causa disso tudo. Tem que partir de nós o coração amoroso. Tem que partir de nós a atitude inclusiva. Tem que partir de nós o pensamento indulgente. Nós é que somos os espíritos escolhidos por Deus na Terra para dar suporte a esses irmãos que passam por dificuldade. Nós somos detentores de conhecimento que o restante da humanidade que não é espírita, que não leva a sério os conhecimentos espirituais, não possui, não tem. E que justamente por isso está sujeita a, ao escárnio desse tipo de situação. Muitos homens de gênio sujeitos a levarem suas vidas por esse caminho, que é um caminho que está para nós espíritas muito claramente desenhado aos olhos de nosso espírito imortal. Então que nós estejamos atentos, porque essas questões são questões íntimas, são flagelos ocultos da humanidade. Nós estamos vendo o efeito, mas não estamos vendo diretamente a causa. E nem por isso deixamos de ter responsabilidade diante dessas situações, dessas circunstâncias da vida, que podem acometer, quem sabe, né, no futuro, qualquer um de nós, por mau uso de nosso livre-arbítrio, ou qualquer familiar e ente querido. Então sejamos nós, né, os precursores de uma mudança na nossa sociedade, que seja essa mudança de inclusão, essa mudança de respeito, essa mudança de auxílio, de fraternidade, de caridade. Que a gente possa mudar esse quadro que a gente tem, que é um quadro que muitas vezes é deprimente, não pela situação desses espíritos, mas pelo modo como o qual nós os tratamos. Nós estamos aqui como anjos da guarda desses espíritos para que eles possam ter alívio na sua jornada, no seu momento transitório, para que eles aproveitem esse momento, para que eles sigam adiante, radiantes, como é de direito e de dever de todos nós, enquanto espíritos imortais. Para que esse desprendimento do corpo, inclusive, seja mais rápido e para que essas influências da matéria sejam menos ativas no processo da desencarnação. Última questão. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Olha lá, como uma recordação. Só uma recordação. Reação do espírito à alteração do organismo depois da morte. Né? Faltava isso, né? Como a influência persiste depois da morte, em casos graves como esses, que são casos em que o aparelho físico não está em plenas funções. Né? Como fica depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz necessário um tempo a fim de se pôr corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendia. Então, ainda resta para a gente mais um tipo de responsabilidade: as orações. Não é porque o espírito desencarnou que tudo acabou. Não, ele segue a vida dele e a gente segue no nosso dever de cristão, nas orações que devemos por eles fazer. Encerro o nosso estudo de hoje com uma pequena passagem do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ainda com Leon Denis, ainda no capítulo 19, A Lei dos Destinos. Leon Denis escreve que todos aqueles. Perdão, vou começar um pouquinho antes. É necessário livrarmos-nos de ver nas provações e dores da humanidade a consequência exclusiva de faltas passadas. Não é porque está assim que necessariamente houveram faltas passadas. É isso que Leon Denis está nos ensinando. Todos aqueles que sofrem não são forçosamente culpados em via de expiação. Muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas penosas e de labor
para colherem o benefício moral que anda ligado a toda pena sofrida. Colhe-o efetivamente, pois que por sua ação contínua modifica a sua própria natureza, depura ou materializa o seu invólucro fluídico, veículo da alma, um instrumento que serve para todas as suas manifestações e no qual é calcado, modelado o corpo físico em cada renascimento. Eu quis terminar com esse trecho de Leon Denis para a gente quebrar de vez com os nossos preconceitos. Não nos cabe julgar a razão, o motivo pelo qual o espírito está em determinada circunstância. A gente tem as orientações do Livro dos Espíritos, que já nos dão um quadro geral, os princípios básicos, né? Os princípios elementares, a maior parte dos casos. Mas como Leon Denis está nos ensinando, como grande pensador do espiritismo, grande conhecedor da doutrina, ele está dizendo: olha, cuidado, nem sempre são devedores do passado. Não, muitas vezes são espíritos batalhadores que escolhem grandes provas, grandes expiações como caminhos de progresso mais rápido, inclusive. Então, preconceito algum com nenhum tipo de dificuldade terrena, meus amigos, porque cada um de nós tem a sua própria, não é? Bem, o estudo anterior nós terminamos falando sobre a vontade, o papel da vontade na reorientação de nossas faculdades, o papel da vontade no nosso progresso moral. Eu quero deixar só uma pequena lembrança para a gente refletir durante a nossa semana e encerrar o nosso estudo. Sim, a vontade plena, a vontade que coordena, a vontade que gerencia, a vontade que faz com que a gente progrida orientando, direcionando as nossas faculdades. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos alguns capítulos, a partir do capítulo 7, que reorientam, são capítulos realmente de reorientação de nossas faculdades através do uso da vontade. E os títulos desses capítulos usam palavras de Jesus nas bem-aventuranças. Eu repito, para a gente pensar um pouquinho. Bem-aventurados os pobres de espírito. A reorientação das nossas faculdades através da humildade. O pobre de espírito é o humilde. Bem-aventurados os puros de coração. Aqueles que provocam em si mesmos a pureza moral. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Aí a receita da reforma de nossas faculdades, aí a receita de nossa reforma íntima, aí a receita para a orientação que nossa vontade deve dar às nossas faculdades. Sejamos humildes, puros de coração, brandos e pacíficos, misericordiosos para com todos. E assim desenvolvemos cada vez mais em nós mesmos faculdades, espírito, perispírito e corpo. Grande abraço, meus amigos. Muito obrigado pela companhia no estudo. Nos vemos novamente na próxima semana. Até logo mais.